A paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Glória a Deus, aleluia. Vim aqui mais uma vez trazer uma palavra para o nosso coração. Glória a Deus, aleluia. E eu quero já falar para nós, glória a Jesus, aleluia, que Deus ele não precisa de muito para nos abençoar. Deus ele não precisa de muito para nos abençoar. Ele nos abençoa até no pouco que nós temos. Abençoa nós e abençoa aos outros através da nossa vida. Amém? A palavra do Senhor hoje se encontra em 1 Reis, capítulo 17, a partir do versículo 8 até o versículo 16. Diz assim: Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai a Serepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Então louvado seja o nome do Senhor. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão, glória a Deus. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite em uma botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Glória a Deus. E Elias lhe disse: Não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo, oh glória, pequeno, e traze-me para fora. Depois farás para ti e para teu filho, oh glória. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou. Aleluia! Conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Oh glória, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor deu ordem a uma viúva que sustentasse Elias. Porém, essa viúva não era uma viúva rica, cheia de dinheiro, de muitas condições, de grandes posses, não. Essa mulher viúva, ela estava ali com o seu filho, ela só tinha um punhado de farinha na panela e um pouco de azeite na botija. E ela foi ali procurar aquelas lenhas, aqueles cavacos de pau, para fazer aquele fogo, para fazer aquele bolo, glória a Jesus. E ela disse para Elias, para que eu e meu filho comamos e morramos, porque era a última comida que tinha naquela casa. Oh, aleluia, glória a Deus. Mas nós vemos 2 exemplos nesta palavra, povo de Deus, ouvinte da palavra de Deus. Nós vemos 2 exemplos. O servo do Senhor, Elias, ele, glória a Jesus, aleluia, já tinha ouvido do Senhor, ouvido a voz do Senhor, que disse que tinha dado ordem a uma viúva para que sustentasse ele. Então, se o Senhor deu ordem, o Senhor se responsabiliza. Se o Senhor ordenou, descansa o teu coração e confia nele, porque você pode estar olhando para um lado, olhando para o outro, glória a Deus, aleluia, e vendo as coisas tão pouquinhas, aleluia, olhando para um lado, para o outro, e vendo apenas espiritualmente falando um punhado de farinha e um pouco de azeite, glória a Jesus. Mas como eu já falei antes, Deus não precisa de muito para te abençoar, porque Ele é o Deus que prospera, Ele é o Deus que faz milagre, Ele é o Deus da multiplicação, Ele é o Deus que trabalha, Ele é o Deus que vela sobre a sua palavra, porque a palavra de Deus é fiel e verdadeira e ela se cumpre na vida daquele que crê. Glória a Deus, aleluia. Quando Elias ouviu aquela mulher dizer
Glória a Deus, aleluia. Diz: eu só tenho um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Elias, ele não foi reclamar, ele não foi murmurar, ele não foi dizer: isso é um negócio, viu? Um negócio desse. Como é que uma mulher vai me sustentar com um punhado de farinha e um pouco de azeite? Não, ele disse o quê? Vai lá, faz primeiro um bolo pequeno para mim, depois tu faz para tu e para o teu filho. E nós temos o exemplo, glória a Jesus, aleluia, que ela obedeceu a voz do servo de Deus, porque a palavra de Deus já diz que Deus deu ordem a ela. Oh, aleluia! Ela já sabia, meus amados irmãos, que Deus ia honrar ela, que Deus não ia desamparar ela, que Deus não ia deixar ela e o filho dela morrer nem perecer de fome. Mas ali se encontrava um servo de Deus que estava vindo não de qualquer jeito, não de qualquer forma, mas ele estava vindo debaixo da ordenança de Deus. Deus disse para ele: levanta e vai, aleluia, porque eu já dei ordem acerca da tua vida, eu já providenciei a tua, eu já providenciei a tua alimentação, aleluia. Deus já providenciou na tua vida, porque Deus, ele não deixa os seus filhos desamparados. Deus, o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso que criou os céus, criou a terra, aleluia, tudo pertence a Ele, tudo está no controle das mãos dEle, glória a Jesus, aleluia. E se Ele já deu uma ordem, glória a Deus, descansa o seu coração, confie no Senhor, porque a ordem está dada. E quando a ordem é dada, vinda da boca de Deus, aleluia, ela está dada e ninguém pode revogar, ninguém pode tornar atrás a ordenança de Deus. Se Deus ordenou, está ordenado. Louvado seja o nome do Senhor. Homem nenhum da terra pode retirar a palavra de Deus que foi dada. Glória a Jesus, aleluia. E ela foi ali, obedeceu, preparou ali aquele bolo para o servo de Deus. E eu tenho certeza, igreja do Senhor Jesus, que quando nós recebemos a palavra no nosso coração de bom grado, glória a Jesus, aleluia, nós nos alegramos com o que o Senhor fala acerca da nossa vida, aleluia. Nós vamos passar, glória a Deus, por aquela luta, aquela dificuldade com uma alegria no nosso coração, porque ela recebeu quando o servo de Deus disse: porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. Oh, glória, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E assim foi na vida daquela mulher. Aquela mulher com aquele punhado de farinha, com aquele pouco de azeite que ela tinha, foi sustentado essas 3 pessoas dentro da casa dela, o servo de Deus, ela e o filho dela, porque aonde a mão de Deus está, até o que é pouco prospera. Aonde a mão de Deus está, glória a Jesus, aleluia, até aquilo que é pouco é multiplicado, até aquilo que parecia que ia acabar, glória a Jesus, aleluia, o Senhor mantém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E aí a gente para e cada um tem sua maneira, glória a Jesus, de imaginar. Eu fico imaginando que todos os dias, glória a Deus, aleluia, aquela mulher tirava aquele punhado de farinha daquela panela, mas ali estava também aquele mesmo tanto e ele não se acabava. Glória a Jesus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ali aqueles 3 servos de Deus, glória a Jesus, aleluia. Porque eu estou dizendo servo de Deus, porque é obedecer, igreja, porque obedecer o povo de Deus, porque obedecer o ouvinte da palavra de Deus, porque obedeceram. E o servo, ele obedece, o servo, ele não questiona, o servo, ele não murmura, o servo não pergunta ao Senhor, ao Pai: por que, Senhor? Por que não me ordenaste que fosse a casa de uma viúva rica, que tivesse muitas condições? Não, ele permaneceu ali, glória a Jesus, e ela permaneceu
ali confiando na palavra que disse que a farinha da panela não se acabava, nem o azeite da botija. Glória a Jesus. Eu não sei o que Deus tem falado com você. Glória a Deus, aleluia. Mas o que eu sei que Ele está falando nesta palavra, glória a Jesus, aleluia, é que Ele te abençoa com o pouco que você tem. Você não precisa se desesperar, chorar, espernear, perder noite de sono, ficar desesperado. Você não precisa. Você só precisa confiar no Senhor e dar ouvido à palavra dEle, porque Ele te abençoa naquilo que você tem nas tuas mãos. O Senhor te abençoa, assim como Ele abençoou essa viúva, assim como Ele abençoou o filho dessa viúva, ainda levando àquela casa o servo dele, Elias, para ali também ser alimentado. Descansa o teu coração no Senhor, confie nele, confie na palavra dele e acredite que a farinha da panela não se acabará, nem o azeite da botija. Glória a Jesus, aleluia. Eu não sei o que tu tem, glória a Deus. Eu não sei o que é que tu tá olhando e tá dizendo, meu Deus, é tão pouquinho. Meu pai, vai se acabar, mas confia no Senhor, entrega nas mãos do Senhor, porque o Senhor, Ele multiplica aquilo que está pouco. Glória a Deus, aleluia. Ele é o Deus fiel, que age, que trabalha, glória a Deus, e que abençoa aqueles que nele crê e obedecem a sua palavra. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus.